E o que o reúne nesse contexto, né? Então, nós temos um contexto que, apesar de pequeno comparado com as instituições privadas, e aí a gente vê, tem que comparar também a atual política do ProUni, né, que é uma política também voltada para a democratização da educação superior, com o nome de democratização da política do acesso à educação superior, mas que privilegia o setor privado, né, financiando alunos como se fossem alunos de instituição pública, uma vaga pública numa instituição privada, e do outro lado nós temos agora a criação do REUNE, né, que é um plano de reestruturação das instituições federais de ensino superior. De onde é que surge isso, né? Eu acho que é importante a gente colocar também que essa discussão de expansão da educação superior pública vai aparecer no primeiro documento, né, que é o chamado documento 1 da reforma da educação superior, que foi o relatório do grupo de trabalho interministerial, que foi conduzido pelo ministro da Casa Civil e que tinha como objetivo traçar um diagnóstico da educação superior pública e apresentar proposta e saída para a crise, que eles estavam chamando de crise da educação superior pública, né? E nesse documento ele coloca um dado interessante, que era dizendo que nas universidades, além de ser cara, onerosa, a crise toda do financiamento das instituições, em decorrente da crise fiscal do Estado, da incapacidade do Estado atender a meta do Plano Nacional de Educação, de proporcionar que jovens de 18 a 24 anos, de pelo menos, né, 30% dos jovens de 18 a 24 anos pudessem ter acesso ao ensino superior, ele vai responsabilizar em parte esse fato usando o seguinte argumento: o número de alunos proporcionalmente ao número de professores nas universidades públicas é muito pequeno, uma média de 9 por 1 professor, e que era necessário você ampliar essa média, porque na medida que você amplia esse número, você também tem uma ampliação do acesso, mas não um gasto muito grande com a educação superior, né? Você teria um ganho de eficiência nesse processo, né? Então, ele vai, além dessa redução, ou aumentar a relação, a proporção estudante-aluno, tinha outras medidas, que era buscar fontes alternativas de financiamento para as instituições, e por aí vai, né? Várias outras medidas que se colocavam como sendo alternativa para superar a crise. Então, acho que aí já estava indicando o caminho que se ia seguir. E a ideia também, que eu acho que está presente nisso, que a gente teria que discutir também, é o modelo de graduação, né? Que tipo de cursos seriam esses, né? Porque na proposta do governo federal e na proposta que estava em debate sobre a universidade nova, que seriam mudanças na na organização acadêmica dos cursos, né? Você teria um novo modelo de cursos nas instituições superiores, que não seria exatamente um curso de graduação como nós temos hoje. Porque um outro elemento na discussão é que eles afirmam que você tem um número muito grande de evasão nos cursos nas instituições públicas. Eu acho que esses dois elementos, né? A proporção estudante por aluno e um número elevado de evadidos. Então, você teria que reduzir a evasão nas instituições públicas a um percentual de 90%, né? Reduzir drasticamente a evasão. Então, uma justificativa dessa evasão, eles vão dizer o seguinte, que os alunos, ao entrar na universidade e ao ter que escolher um curso, né, então eles fazem uma profissionalização muito precoce. E essa profissionalização precoce seria um dos motivos para que os alunos abandonem os cursos, né, percebam que é aquilo que eles não queriam fazer, né, não deixam de ficar motivados e abandonam os cursos. Então, como uma medida de evitar a evasão, se criaria os bacharelados interdisciplinar, que seria um ciclo básico, uma espécie de ciclo básico, em que o aluno ficaria 2 anos, talvez 2 anos e meio, e a partir daí eles passam a escolher a sua profissão que eles vão ter numa graduação normal, né? Então, a ampliação das vagas, eu entendo, adotando esse bacharelado interdisciplinar, você poderia propiciar um número muito maior de alunos. Contudo, esses alunos não teriam uma graduação, não teriam uma profissionalização.
você pode... como funciona o ciclo básico, funcionava o ciclo básico na Fafiche um tempo atrás, né? No princípio que na reforma de 68 era chamado da seguinte forma, né? Se evitar a duplicação de meios para se atingir um mesmo fim, né? Então, vamos evitar a duplicação de meios. Se eu posso concentrar os alunos todos para assistir uma disciplina de sociologia, por que eu vou ter sociologia em cada curso? Uma sociologia, por exemplo, na pedagogia, né, na história, na geografia, porque eu estaria duplicando meios para que os alunos pudessem ter, já que eles têm aquela disciplina, então vamos concentrar no mesmo espaço, né? Então, era um princípio fundamental da reforma de 68, que reestruturou a universidade pública. Então, é basicamente isso, né? Criar os bacharelados interdisciplinar, como forma de promover um acesso maior dos estudantes, né? Que não tem uma profissionalização, então poderia ser cursos mais rápidos e por aí vai. Na passagem que você teria alguma seleção, um mecanismo de seleção para os alunos que ficarem, né? Porque provavelmente porque a ideia é que a grande maioria ou estende o tempo de formação. Você também, por outro lado, você vai ter uma descompressão no mercado de trabalho, né? Porque você estende um período de formação do estudante e ele ainda vai ter que ficar um período maior para poder se profissionalizar, e com isso ele vai ter um tempo maior de inserção no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que tem que pensar também esse lado do programa como uma medida também que vai descompensar, né, assim, dilatar, né, o tempo de formação, e com isso vai reduzir um pouco a pressão sobre o mercado de trabalho, né? Uma outra questão que eu acho importante de a gente discutir no Reúne é a questão da autonomia da universidade, né? Porque medida o Reúne, ele não rompe com trajetórias de discussão, né, na proposição de cursos e por aí vai, né? Eu acho que ele é um mecanismo que restringe a autonomia da universidade. Eu acho que não se teve muito tempo para fazer a discussão do Reúne, para se compreender quais seria o impacto do Reúne na universidade. Surgiu como uma proposta, um decreto, e o tempo de discussão até a universidade decidir se ela aderia ou não, porque era uma questão da adesão ou não aderindo, ela deixaria de receber os recursos que o governo estava prometendo. Então, esse tempo foi um tempo muito exíguo, se não teve muita discussão, não teve muito debate, o debate praticamente, se existiu, ficou na cúpula da instituição, né, ou nas congregações, quando houve debate nas congregações, e no conselho universitário. Então, acho que não teve esse tempo de discussão na universidade para poder se avaliar qual seria, de fato, o impacto do Reúne. O financiamento estaria vinculado ao cumprimento das metas e à avaliação de desempenho de cada universidade, né? Então, eu vejo o Reúne como um contrato de gestão, né? Nesse sentido, é um contrato de gestão. Ele vai ser avaliado na medida que as universidades cumprirem bem, né, essas metas, e o dinheiro elas vão receber se elas cumprirem bem essas metas, né? Mas não está dado que elas cumprirão as metas, porque a gente também não tem certeza com relação a esse financiamento, né? Porque tem que ser um direito de todos, mas nós queremos uma universidade com uma qualidade socialmente referenciada, que seja de fato uma universidade para todos, e não uma universidade que vai trazer todo mundo para cá, mas, né, que universidade vai ser essa, né? Ou que vai segmentar. Vamos ter cursos para um determinado público e cursos para um outro público, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ser, que eu particularmente acho que é um problema, e vou lutar contra isso, né? Contra essa segmentação, que eu acho que a gente tem que pensar uma universidade pública de qualidade para todo mundo, e não segmentar, diferenciar, e com isso, em nome de uma democratização, você está excluindo ou privatizando, que eu acho que é um outro ponto também que poderia ser discutido.